Zé Mário. Seu Zé. Sabe? Ele que sai agora. Né? Eu que sei. Você vai fazer o aquecimento? Sim, não é isso? É. Quem faz o aquecimento voador? Eu, Jane. Ó, professor tem eu, tem voador, tem Jeane ali e tem o cigano também, que é professor de capoeira, é Paulo. Aí o senhor manda alguém fazer o aquecimento. O senhor escolhe. Da questão do senhor. Eu? É. A capoeira não é somente Quantos minutos? Quantos minutos o de corpo, né? Não é somente movimento. A capoeira é uma maneira de viver Quantos? e isso o mestre guarda com ele. Não sabe não? Então, desde a sua doença, né? Que ele está aí sem poder falar direito, mas ele consegue transmitir essa força, essa energia que é a capoeira que está dentro dele. Eu acho que isso aí vai estar com ele para sempre. Ui, a toma tem não. Não sei do pão. Olha só. Agora. Ela chegou a me dizer para você, se Pedro bom dia. Sabe puxar essa papá? A gente começou a capoeira, né? Já tem muito tempo com o mestre, na época que o mestre ainda estava bem de saúde, onde ele dava as aulas em pé, andando, corrigindo, mandando a gente mais perto da gente, né? Fisicamente. Hoje em dia ele não pode e a gente virou um pouco o corpo dele, né? Então ele explica pra gente, às vezes nós temos dificuldade de entender o movimento, mas como a gente já conhece a pedagogia do mestre, então a gente fica mais fácil de entender. E o que é legal é que, mesmo quando a gente não consegue fazer o movimento que ele quer que seja, se o movimento não está perfeito ainda, ele vem e ele não aceita qualquer coisa. Ele quer que seja o movimento que ele está explicando. E a gente tem que entender e fazer como ele quer. E isso que é interessante, né? Que o mestre ele ainda é o mestre. E a gente está só transmitindo, né, com o corpo o que ele está pensando. Então, isso para mim é mágico. Para trás, para frente, para frente, para frente. Quer que de rier, do vão separar. Isso para mim é uma honra de estar fazendo parte desse ensinamento que o mestre está deixando para a gente. Então ele está nos ensinando, continua a nos ensinar, ensinando a gente a ensinar, né? Aquela coisa mais difícil, né? Ensinar. Vai para cá, eu vou deixar dar. Eu deixar aí, eu O AU? O AU normal. E depois o AU Isso. sem mão. Não, com mão. Não, com mão. Com mão. Nas boas épocas lá no Brasil, eu lembro antes das formaturas, do batizado, o mestre sempre fazia nota, né? Tinha os testes e a gente era anotado, fazia uma armada de costa, um rabo de raio, um movimento, faça um AU, e a gente era anotado, né? De 0 a 10, aí a gente dava as notas. Então o mestre sempre procurou a perfeição dos movimentos. Então ele sempre buscou isso. E até hoje ele não deixa isso de mão, né? Ele está sempre olhando e buscando a perfeição do movimento. Eu quero assim, tem que ser assim, mais esticado, mais alongado. E isso é prazeroso de ver que o mestre, a sua pedagogia não morreu e ela continua, porque a gente vai dar continuidade, né? Ela bateu os anos. Lá assim, ó. Articulating, você vê que sabe de quando eu tá? O que é isso? Eu acho que você sabe de cima. De blado? O outro lá, o outro lá. Subiu. Você não desligou? Subiu? Joga.
E aí, voador? E aí? Pô, quando a gente tava treinando ali com o mestre, pô, dá pra entender, dá pra ver que o mestre sabe o que ele quer. É verdade, a ideia do mestre é fixa, não mexe, né? E é difícil de entender pelo fato que ele não fala muito bem e que a expressão corporal dele, que a gente já conhece de antigamente, quando ele era normal, e É isso que ajuda a gente, né? Porque tem umas mímicas que já vem de antigamente. O negócio que ele fala uma frase, a gente vai entender 2 palavras e tem que descobrir o que ele quer. O negócio, o foda é que quando a gente faz o que ele não quer, a gente tem que repetir 300 vezes. E ele não aceita, não tem como. E às vezes assim, o legal assim na mímica dele é quando ele bota o dedo pra cima, que ele. A gente já sabe que é o alcemão, tem que subir, né? Pulando. Tem que pular, tem que dar um driblado de um giro, tem que dar um alcemão, tem que fazer alguma coisa pulando, tem que fazer o arrependido, né? Coisa que ele gosta, que acha impressionante, mas também quando não é, vai descobrir o que ele quer, né? A gente vai tentando até chegar. Até chegar. E quando a gente acha, né, o que ele quer, a gente faz o que ele quer realmente, é uma vitória, né? Que ele não queira uma vitória. E muita gente fica impressionada, né? Porque cada vez que a gente faz uma coisa, tem a sala toda que aplaude, parecendo que a gente é artista, né? É uma vitória dos 2 lados, porque tanto para ele que conseguiu transmitir, né? Como é que eu vou falar, como é que eu vou fazer, e a gente que consegue fazer, né? A vitória dos 2 lados. É difícil para os 2 lados, na verdade, né? A falta de poder se expressar é limitada, na verdade, a expressão dele. E a gente, como também não tem o costume, né? Menos que a galera que está no Brasil com ele, tem menos o costume de estar com ele e saber o que ele quer. Se torna mais difícil, mas ao mesmo tempo é o lado excitante da coisa, né? Pô, eu vou tentar saber o que o mestre quer e eu vou tentar fazer corretamente. Agora, massa é que a gente também já viveu muito com ele lá no Brasil, então a gente guardou essa ligação forte. A ligação forte com o mestre, e eu acho que isso aí não vai acabar mais. Essa roupa negativa do passe. Um na avanço, um passão para não negar, só. E eu fiz esquiva lateral, irmão. 1, 2, 3 e vai. Beijinho. 1, 2, 3. O fato de tentar transmitir o que o mestre quer é bem complicado. Muitos vão ver sempre eu e o cacique na frente. Não é porque o mestre escolheu eu e o cacique. É porque tomamos a iniciativa de ir até a frente ali. Porque todos os outros são capazes também. O André é sempre presente, o mestre André. Tem a Branquinha, tem Gia, tem todos os outros do grupo que são também capazes de fazer o que nós fazemos. É só talvez o fato que a gente é mais aberto no sentido de vamos, a gente faz logo. E talvez a leitura, o fato de sempre fazer isso, a leitura do que o mestre quer, talvez ela fica mais rápida. É verdade que é bem complicado, como o mestre não fala muito bem, né? De saber realmente o que ele quer, mas nós somos o corpo do mestre e ele tem a ideia fixa e a gente só bota em prática o que ele quer. E quando tá errado, o mestre fala tá errado e a gente vai continuar fazendo até achar o que ele quer. Já? Certo, tudo bem. Lúcio? Vai e volta. Tá bom. É primeiro que vai e volta e depois o chapéu de couro. Não. Onde vai? Não, e ser arrependido. Não, vamos vir como um flip, talvez se ludou e rompe ele jambes. Chacun, je não foi apenas decomposto. O movimento é esse. O senhor disse é esse aqui mesmo. É esse? Onde vai? Segundo movimento. Tá na ginga. Vamos fazer aqui, ó.
Encolheu aqui. Anivatoriza a sombra. Direita, esquerda. Ó. Direita. O peso vem pro braço. Força aqui. Direita e bate com a esquerda. Ah, eu vou. Direita e bate com a esquerda. Isso, de novo. Vai, desceu. Agora pulando. Aí cansou. Giver, ó. Isso. 4 em 2, 3, 4, vai. Ginga. 1, 2. O mestre, ele... Quando eu nem fazia capoeira, eu só via a galera antiga falar que o mestre... Eu já joguei, tive a oportunidade de jogar com o mestre, né? E o mestre, ele é meio mais que quando ele jogava assim, meio mais angoleiro, né? E os antigos falam que ele tentou fazer esse trabalho, porque o mestre Mário, ele foi contra o mestre Caiçara. E não funcionou muito bem. E o mestre, como todo professor que quer ter um trabalho de capoeira, né? Ele se adapta aos alunos. Então ele começou a perceber que a galera gostava mais das acrobacias, dos movimentos rápidos. E ele sempre teve um caráter forte. Ele sempre gostou também de um jogo rápido, um jogo a pau, que a gente chama, né? Um jogo bem duro, na verdade. E o mestre exigia bastante agilidade da gente. E os golpes firmes, né? A gente tinha no Brasil, a galera tem no Brasil ainda, um material de golpes. A gente treinava os martelos, ponteira, bênção, chapa, coice. E voltando ao assunto das notas, né, ele dava a nota pra gente em função da potência que ele analisava o golpe. E ele sempre dizia assim, ó, é pra matar um boi. Ele dava exemplo assim, ó, pense que alguém tá falando mal da sua mãe ou que quer bater sua mãe, você só tem o direito de dar um golpe. Então você tem que dar um golpe que é pra arriar o cara, pra ele não fazer mal nenhum à sua mãe nem à sua família. Então ele exigia bastante da gente a agilidade, treinava muita agilidade, muito golpe, coisa que até hoje, com a evolução da capoeira, nós aqui, né, treinamos um pouco menos. Treinamos ainda, né, porque é nosso caráter, é a nossa identidade. E a gente não pode deixar isso morrer, né? Não pode perder esse lado do nosso mestre, que antigamente os alunos do mestre eram chamados ninjas. Porque a galera era muito rápida, saltava muito, o mestre sempre teve muita exigência. Então o fato das esquivas tinha que ser no momento certo, na hora certa, porque se um golpe pegasse, poderia causar muitos danos. Marcelo. Tudo errado, muito errado. Olha lá pra O rabo de arraia tem que estar mais perto. É. Se você falando tá errado. O rabo de arraia tem que estar mais perto, tem que sair mais do chapéu de couro. Eia, approchez s'il vous plaît. Faites une petite roda s'il vous plaît. Vous n'êtes pas assez proche quand vous faites rabo de arraia et quand vous faites chapéu de couro, vous n'esquivez pas assez en fait. Il faut vraiment sortir, s'éloigner pour pouvoir attaquer avec chapéu de couro. Niki, vous êtes par là, au lieu d'être là, et esquiver pour attaquer. Voyez, vous êtes uniforme. Il faut que vous soyez dedans. Quand il y a la benção, vous sortez pour esquiver. Il n'est pas content. Vai esquentar a benção, Zé? Não. Oh. Tem um bocado de gente aí que quer tomar esquentar banho. Eles querem tomar esquentar banho. Não quer não, Pulsa? Não quer não. Com cigano a gente treinando, que é difícil pro mestre explicar os detalhes. Uma virada, acho que você já queria explicar e não deu. Quando você joga bem, posso você agora? Bem atrás e pular. Esquiva realmente. Pega o cara no ponto. Né? Não, pode pra cá. Faz a esquiva da benção.
Vai deitar isso aí agora, tá vendo? Que tá bem lá. Presta atenção como o meu jogo. Se eu meto o banco, só o dinheiro, pá! Abre desliguei embaixo do banco, eu peguei o Martelo na perna. eu pegar mesmo, ei, vou estudar. Ah, rasteira. É. Ah, tira porque ele é o pulando. É. Se deu de igual, pá, e sai. Essa rasteira aqui, senhor? Não. O martelo embaixo? Não. É somente só o filme de sair. Somente o que, Zé? Sair? Já. Ele dá rasteira. Calma, vem. Eu sei. Devagarzinho. Vai, peraí. Vai. Aqui? Lá. Sim, mas é que você tem que ir agora. Você tem que carregar agora. Pô, por cima. Som. Pular por cima. E para falar das sequências que o mestre ensina, né? O legal é que pro mestre não tem essa de diferença de idade, de tamanho, de peso, de sexo, né? Ele tá ali na aula, ele vem, dá o movimento, ele escolhe o mais graduado, né? Ou a pessoa que para ele é a mais capacitada de mostrar o que ele quer. E os outros vão seguindo, né? Os mais antigos vão mostrando para os mais novos. E aí os mais velhos cuidam dos mais novos e fazem eles progredir mais rápido. Sempre foi assim, né? Na academia, desde sempre, as crianças treinam com os adultos com as crianças, os avançados com os novos. E todo mundo fazia uma equipe e até uma maneira de fundir o grupo, na realidade. Rapaz, falou disso agora, eu lembrei. Antigamente, como eu comecei no projeto, né? Tinha período que a galera não tava legal, os adultos não estavam como os mais graduados queriam. E a gente trocava, às vezes invertia, Marcelo fazia inverter, botava os adultos pro lado das crianças e as crianças pra roda principal. E teve um domingo que o mestre chegou e o mestre tava meio... Foi uma casaca virada, na verdade, né? É o dia que ele chegava, que ele queria ver jogo duro, que ele queria ver porrada, na verdade, que é o que o mestre gostava também, né? Ele dando uma palestra, ele falou meio que nervoso, ele falou pra galera assim, que o mestre já formou muito mestre, né? Mestre dos mestres, a gente chama o mestre Zé Mário, e ele falava assim, esse pessoal aí, rapaz, não tá com nada. E ele, eventualmente, ele falou o meu nome, né? Causou até uma polêmica. E de meu lado, um certo ego positivo, que eu era criança, ele falou assim, tá vendo o voador aí? O voador é mais mestre que muito mestre, mas ele queria falar, eu acho que do fato que eu sempre treinei bastante, que quando eu comecei no projeto, tinha um treino que era das 2 até as 4, e o mestre ele escolheu algumas crianças para treinar com ele das 4 até as 5. Eu acho que aí foi o progresso de todas as crianças mais que treinava com o mestre, a mais do nosso treino, né? E essa a forma que eu falo que não tinha diferença pro mestre, né? O mestre queria ver capoeirista bom. O mestre pegava todo mundo, tanto uma criança, um homem ou uma mulher, não tinha diferença. Na academia todo mundo era capoeirista, né? E depois era só treinar. E a frase que o mestre deixou com a gente, que ninguém pode esquecer, o mestre sempre falou, bom é aquele que treina. Essa daí é legenda. É nossa e ninguém toma, viu? Aí você se prepara pra taxa de roubando. Se prepara que... Tem que pular de ver, cara.